Boa tarde a você que nos acompanha. Estamos mais uma vez na nossa live, 14 horas, com os nossos temáticos. O nosso tema é esse: a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós. E nós vamos fazer uma breve recapitulação sobre o que nós vimos na semana passada. Nós falamos a respeito da origem do nome Bíblia, que condiz com a cidade de Biblos, que era uma cidade da Fenícia, onde eram feitos ali os primeiros pergaminhos. Falamos também das duas divisões principais da Bíblia, que são elas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E falamos também das suas seções, porque cada divisão é composta de 5 seções. As seções são os livros da lei, os livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores no Antigo Testamento. E nós vamos ter os evangelhos, o livro de história, que é só um, que é o livro de Atos dos Apóstolos, as 13 cartas paulinas, 8 cartas gerais e um livro profético, que é o livro do Apocalipse. Isso no Novo Testamento. Muito bem, vamos começar aqui hoje falando sobre a inspiração bíblica. A inspiração bíblica, ela é algo divino, algo que procede de Deus. Essa inspiração, ela não parte do homem. Essa inspiração, ela provém de Deus, é da parte de Deus para com os homens. Dois textos muito conhecidos sobre a inspiração são esses dois que nós vamos trabalhar hoje. Jó, capítulo 32, verso 8, e no Novo Testamento, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. Vamos ao primeiro texto. Muito bem, nós temos aqui o mesmo texto, porém com duas versões. A primeira versão é a versão da imprensa bíblica brasileira, foi a primeira Bíblia impressa em território brasileiro, que pertence a Joel, e a mais atual, que é a Bíblia século XXI, Bíblia da Almeida, século XXI. O primeiro texto diz o seguinte: na verdade, há um Espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz entendidos. Um espírito no homem. O ser humano possui um espírito, certo? Já está no ser humano. E essa inspiração, que nós relatamos aqui, ela provém de quem? Do Todo-Poderoso, de Deus, que faz com que os homens sejam, então, entendidos. A inspiração, que provém de Deus, trabalha nesse espírito que já está no homem, fazendo o ser humano ser um entendido. Isso provém de Deus. No texto da Almeida, século XXI, diz o seguinte: todavia, o homem tem um espírito, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá entendimento. O homem tem um espírito. Aqui está dizendo que há um espírito no homem. Aqui está dizendo que o homem tem, possui. Certo? Aqui está dizendo que é no homem. E o sopro do Todo-Poderoso. Esse sopro aqui vai casar com o texto de Gênesis, o Ruá. Certo? Porque nós estamos aqui no Antigo Testamento, em Jó. Então o texto foi escrito em hebraico, e sopro quer dizer ruá, em hebraico. O sopro do Todo-Poderoso, esse que dá entendimento ao ser humano. Então a inspiração que nós vamos trabalhar hoje, primeiro ponto, provém de Deus. De Deus para quem? Para o homem, certo? Então, essa inspiração que o homem possui, ela é algo divino,
A inspiração bíblica é algo divino. Vamos para o próximo quadro. Muito bem. Definição teológica sobre inspiração. A palavra é que é inspirada, e não os seus autores humanos. Algumas pessoas que pensam, que imaginam, ou até defendem a tese de que as pessoas são inspiradas. Não são as pessoas, porque isso não está da pessoa, não provém do homem, isso provém de Deus. Então, homens foram que escreveram o texto, certo? E o texto, então, tornou-se um texto inspirado. Vou dar melhor. Olhe bem o que Paulo está falando aqui a Timóteo. Toda a Escritura divinamente inspirada. O que é inspirada aqui? A Escritura. Toda a Escritura divinamente inspirada, sendo a Escritura inspirada, porque provém de Deus, então ela é proveitosa para ensinar, redarguir, repreender, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, a Escritura, ela é divinamente inspirada. O texto, ele é divinamente inspirado. Correto? Então, essa é a definição teológica que nós temos para inspiração. Pode passar. Bom, os elementos dessa inspiração são três: a causalidade divina, a mediação profética e a autoridade da Escrita. Causalidade divina é o quê? A causalidade divina provém de Deus. A mediação profética está relacionada aos profetas, ou seja, aos escritores, as pessoas que escreveram os textos. E a autoridade da escrita está relacionada no que nós acabamos de dizer, naquela inspiração que provém de Deus, que vai dar então autoridade à escrita, porque a Bíblia não é apenas um livro comum, é um livro inspirado, logo ele tem uma autoridade. Causalidade divina. O que vem a ser isso? Deus é a fonte primordial da inspiração divina. Essa inspiração, como eu disse no início, parte de quem? Ela parte de Deus, a sua fonte principal. O elemento divino estimulou o elemento humano. Foi Deus quem estimulou o ser humano para que este escrevesse o texto. Ou seja, partiu de Deus para com o homem. Deus falou primeiramente aos profetas. Os profetas falaram então aos homens. Deus, profeta, homens. Vamos agora para a mediação profética. Por que os profetas entraram nesse contexto? Porque Deus não falou ele logo para toda a humanidade. Por que ele escolheu, por que ele selecionou pessoas para isso? Os escritores, eles não eram autômatos, ou seja, isso é uma palavra muito comum nos dias de hoje, porque hoje tudo é automático, certo? Então os escritores, eles não eram autômatos, certo? Não era Deus que falava e eles faziam o que Deus mandava. Deus falou e eles faziam o que Deus mandava. Não foi dessa maneira que a Bíblia foi escrita. A personalidade dos escritores não foi violada por uma intrusão divina. Cada escritor manteve a sua personalidade, cada escritor manteve a sua escrita, o seu conhecimento, e Deus trabalhou com a personalidade do escritor, com o conhecimento do escritor, certo? Com a cultura na qual ele ali vivia. Deus
não mexeu em absolutamente nada disso. Trabalhou com cada pessoa, com o que a própria pessoa já tinha. Deus usou personalidades humanas para comunicar proposições divinas. Por quê? A palavra parte de Deus para o homem. Então, o que Deus quis dizer ao homem, ele disse usando a personalidade dos seus escritores, cada qual com a sua personalidade. Por isso você vai ver diferença entre textos de Moisés, entre textos de Isaías, Jeremias, diversidade no Novo Testamento, nas cartas paulinas, que são diferentes das cartas gerais, que são diferentes dos escritos dos evangelhos. Por quê? Porque cada autor manteve ali a sua personalidade. Muito bem, vamos para o próximo. Todo este conjunto nos dá uma autoridade da escrita. A Bíblia Sagrada é a última palavra no que concerne assuntos doutrinários e éticos. E isso nós acabamos de ver agora na explanação anterior do ministro Davi, quando ele fala sobre barganha. E ele bem diz, isso não está na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a última palavra sobre doutrina e ética. Você quiser uma base para a doutrina, tem que ser texto bíblico. Se você quer uma base para a ética, tem que ser o texto bíblico. Isso porque a Bíblia tem a sua autoridade. As Escrituras receberam sua autoridade do próprio Deus. Por quê? Porque as palavras, elas vieram de Deus, elas provêm de Deus para os escritores as escreveram. Todos os escritores já morreram, porém, as Escrituras, elas ainda permanecem. Destaques importantes sobre o que nós vimos no dia de hoje: inspiração, revelação e iluminação. A inspiração, ela é a recepção e o registro. Por quê? Os escritores receberam a palavra e escreveram. Isso nós chamamos de inspiração. Recebi a mensagem e escrevi. A revelação é a exposição, certo? A transmissão daquilo que foi escrito. E a iluminação é a compreensão do texto. Quando eu compreendo o texto, então eu recebi essa iluminação. Inspiração dos textos originais e não das cópias. Os textos originais foram os textos inspirados. As cópias que nós temos hoje, as várias traduções, essas não são inspiradas, porque inspirado foi o texto original. Inspiração do ensino e não do conteúdo. Aquilo que Deus está passando através do ensino bíblico, isso é inspirado, e não o conteúdo, ou seja, aquilo que eu digo, porque está aqui, então tem que ser assim. Não. O que esse ensino quer dizer? O que eu vou aprender com esse ensino? Isso é o Espírito Santo, através da iluminação, que vai me dizer. Muito bem. Na semana que vem, eu vou trazer um quadro mais explicativo sobre inspiração. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor Jesus.